Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria inicialmente agradecer ao professor Ricardo Montai pelo convite, para conversar aqui um pouco com vocês sobre aprendizagem, sobre técnicas de estudo. Queria agradecer a presença dos alunos dos diversos cursos que estão aqui presentes. É um prazer muito grande para mim ter essa oportunidade de conversar com vocês sobre aprendizagem e de conversar com vocês sobre formas que através das quais vocês podem melhorar o desempenho acadêmico e a aprendizagem. O meu nome é Valéria, eu sou professora do curso de Direito, mas como eu tenho também uma formação em neurociência da aprendizagem, eu sempre busquei, sempre me preocupei em conhecer um pouco mais sobre esse fenômeno, que é a aprendizagem. Inicialmente, eu queria falar com vocês sobre a ferramenta que todos nós temos e que é fundamental para que a gente possa aprender e ter uma formação acadêmica e profissional, que é o nosso cérebro. Todos nós temos essa máquina maravilhosa aqui, que tem em torno de 80, 90 bilhões de neurônios e que formam conexões o tempo inteiro. Os nossos neurônios formam ligações, conexões o tempo inteiro, de acordo com a nossa interação com o meio ambiente. Por que eu estou falando isso e por que isso é importante para o tema da nossa palestra? Olha só, tudo que nós temos no cérebro, as informações, as memórias, as lembranças, todos os registros que nós temos no cérebro, eles vieram da nossa interação com o meio ambiente. Os estímulos que vêm do meio ambiente, sejam visuais, sejam sonoros, todos esses estímulos entram no nosso cérebro, são processados pelas nossas células nervosas, que são os neurônios, e formam os registros, as memórias que nós temos. Se nós entendermos que a aprendizagem é exatamente, do ponto de vista neurobiológico, essas conexões, essas ligações que os nossos neurônios fazem e desfazem, que eles organizam e reorganizam o tempo inteiro, nós vamos começar a entender que nós precisamos estudar e ter um comportamento para aprender, respeitando a forma como o nosso cérebro funciona. Então, tudo que nós captamos no meio ambiente entra no nosso cérebro através dos órgãos dos sentidos. Não é isso? Quando eu estou vendo, o estímulo visual, através do meu olho, é levado para a região visual do meu cérebro por sinais elétricos e químicos. Ou seja, a energia visual do ambiente é processada pelas minhas células nervosas e vão ocupar um espaço e vão gerar um registro no meu cérebro. Da mesma forma, a energia sonora, da mesma forma, o gosto que nós sentimos, o sabor que nós sentimos, o tato, a impressão corporal que nós temos do nosso equilíbrio, da nossa posição no ambiente. Por que isso é importante? Porque os nossos sentidos ativam várias áreas do nosso cérebro. Então, ao estudar, é importante que vocês usem o máximo de vias sensoriais possíveis para que o estímulo que vocês estão enviando para o cérebro se consolide e se transforme numa aprendizagem duradoura. Transformando isso numa linguagem de estudante, quando você lê e estuda, somente lendo, você está ativando a área visual do seu cérebro. Quando você assiste uma aula e, ao mesmo tempo, você faz anotações, você está ativando a área visual, a área motora e a área linguagem do seu cérebro. Quando você explica para alguém o que você estudou, você está ativando mais áreas cerebrais. Então, é muito importante que vocês envolvam o máximo de vias sensoriais possíveis durante o estudo, para que os estímulos que vocês estão enviando para o cérebro sejam processados e formem registros mais sólidos. Porque, como eu estou falando para vocês, no cérebro, a aprendizagem acontece com ligações que os neurônios fazem entre si. Isso se chama sinapse, não é? Os professores, os alunos em geral sabem disso. Sinapses são as conexões neuronais
que se elas forem fortalecidas e essas conexões forem consolidadas, vão gerar o quê? Aprendizagem de longa duração. Se as informações que vocês enviam para o cérebro forem informações que não têm informações frágeis, estímulos frágeis, muito rapidamente essa informação vai se perder, porque essas conexões precisam ser fortalecidas. E como é que você fortalece uma conexão neuronal? Reforçando essa conexão. Como é que você reforça essas conexões? Como é que você fortalece as suas sinapses? Fazendo exercícios, praticando, fazendo revisões. Então, é muito comum a gente ver o estudante falando assim: nossa, eu tirei nota boa na prova, mas eu tenho a sensação que eu não aprendi. Isso pode acontecer realmente. Porque ter nota, vocês sabem que não é aprender necessariamente. Por quê? Porque aprender significa receber informação, elaborar essa informação, consolidar essa informação. Como é que essas etapas acontecem? Vou dar um exemplo simples. Quando você assiste uma aula, você está recebendo uma informação. Quando você revisa essa aula no mesmo dia, ou antes que se passe 24 horas, você está elaborando essa informação. Né? Você está refletindo, raciocinando, você está pensando, recordando aquilo que o professor falou na aula, você está relacionando aquele conteúdo da aula com conteúdos que você já conhece previamente. Essa é a etapa de elaboração. Depois, você precisa fazer mais uma revisão, de preferência, uma revisão semanal. Tirar um dia da semana, o sábado ou domingo, para você fazer a revisão do que você aprendeu durante a semana. E a revisão você faz de forma mais rápida do que o tempo que você levou para estudar aquela aula. A revisão normalmente pode ser feita pelo material que você produziu enquanto estava revendo a aula. Seja um resumo, seja um exercício, seja um mapa mental, um mapa conceitual. O que você usa para estudar, você pode usar como revisão em um dia da semana. Mas é muito importante que você estude a aula antes que passe 24 horas da aula. Por quê? Porque virão outras aulas. Né? No dia seguinte, você tem aula hoje, quinta-feira. Se você não revisar essa aula hoje, ou no máximo amanhã vocês terão aula novamente. Então, as conexões, as informações que vocês enviaram para o cérebro da aula de hoje, elas vão ficar perdidas, porque elas vão ser frágeis. Então, é preciso que você reforce para que forme um registro no cérebro. Se você não revisa conteúdo, você não aprende. E a consolidação, então, vai significar uma aprendizagem duradoura que precisa de um fator muito importante para acontecer, que é o sono. O sono de qualidade não é só o momento onde vocês recuperam as energias gastas durante o dia do trabalho, no estágio, né? E nas aulas na faculdade, não. O sono de qualidade é importante porque durante o sono existe a consolidação da aprendizagem. Existem exames modernos, né, de ressonância magnética funcional que mostram o hipocampo, que é a área do cérebro responsável pela aprendizagem, pela memória, que mostram que essa área do cérebro continua ativa durante o sono. Isso significa que está havendo um processamento neuronal nessa área cerebral. Então, dormir é muito importante para consolidar a aprendizagem, mas é muito importante também para vocês conseguirem ter atenção e concentração. Se vocês não estão conseguindo se concentrar, se vocês estão com a atenção dispersa, observe se vocês estão tendo um sono de qualidade. E a quantidade também é importante. Né? Aqui, quantidade tem relevância. Por quê? Porque você tem que ver qual é a quantidade de sono que você precisa para se recuperar, né? para se revigorar, e isso varia de pessoa para pessoa. A média é 8 horas por sono, mas a gente sabe que existem os curtos dormidores, pessoas que se sentem bem dormindo menos, e existem os longos dormidores, pessoas que precisam dormir mais para recuperar as suas energias. Então, olha só, se o nosso cérebro precisa captar os estímulos do meio ambiente, processar essas informações e consolidar essas informações,
Vocês só conseguem fazer isso de forma eficiente se vocês estiverem em estado de vigília, em estado de acordados e com sono de qualidade. Se vocês estiverem sonolentos, se estiverem dormindo mal, vocês vão ter dificuldade para se concentrar, não é? E aí, a aprendizagem vai ficar comprometida. Por quê? Porque a atenção é a porta de entrada para o cérebro. Você não consegue ter um bom aproveitamento de uma aula, de uma palestra, de uma leitura, de um estudo, se você não tiver com a atenção focada no que você está fazendo. A atenção, gente, ela não pode... muitas pessoas acham que é possível prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Tem estudante que estuda com o som ligado, olhando rede social, olhando a internet, e acha que está conseguindo aprender. Olha só, o nosso cérebro não é multitarefa. O nosso cérebro, ele é capaz de processar milhões de informações. Ele faz processamentos muito complexos. Mas ele faz esse processamento utilizando uma informação de cada vez. Então, quando você tem dois estímulos pelo mesmo canal sensorial, se você está assistindo uma aula e ao mesmo tempo ouvindo no seu fone de ouvido uma mensagem, ou ouvindo uma outra coisa, você está comprometendo a sua atenção e a sua capacidade de assimilar aquele estímulo. Por quê? Porque o cérebro não alterna, ou melhor, a atenção não pode ser alternada. Ela não é simultânea. Quando você presta atenção em duas coisas ao mesmo tempo, você está alternando a sua atenção e não conseguindo prestar atenção simultaneamente em duas coisas. Então, quando vocês forem estudar, cuidem para que o ambiente de estudo seja um ambiente adequado, né? Onde não tenha muito ruído, onde a temperatura seja adequada, onde você possa estar numa posição confortável, de preferência sentado, né? Como, por exemplo, o ambiente das bibliotecas. As bibliotecas normalmente oferecem um ambiente muito favorável, muito mais do que a nossa casa, né? O nosso quarto, onde tem geladeira, tem televisão, tem sofá, tem cama, tem muitos elementos distraidores da nossa atenção. Então, uma dica importante, né, para que você tenha uma aprendizagem eficiente, é focar no que você está fazendo naquele momento e não dividir a sua atenção com outros elementos distraidores. Desliguem o celular, de preferência deixem o celular fora do seu campo de visão, porque a simples presença do celular na sua mesa de estudo faz com que você perca a atenção. Se você estiver estudando concentrado, você olha o celular, você pode imaginar, tem mais alguma novidade no Instagram, tem alguém mandando mensagem para mim no WhatsApp. Então, vocês precisam cuidar de ter um ambiente adequado para a aprendizagem. A atenção, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês alguns depoimentos de alunos de alto desempenho, reconhecidamente alunos que têm alto aproveitamento acadêmico, que são os alunos que receberam o prêmio de destaque acadêmico aqui na PUC, e com os quais eu pude fazer entrevistas, conversar, e eu consegui identificar em 142 alunos de cursos diferentes da PUC, né, algumas características que se repetem em relação ao comportamento deles em relação ao estudo. Eu procurei ver nesses alunos de alto desempenho o que é que eles fazem, qual é o comportamento comum que eles têm que os levou, né, ao alto desempenho. E vocês vão ver que a atenção aparece em vários momentos. E essa atenção, gente, ela tem que ser muito concentrada, especialmente na aula. A aula é um momento especial de aprendizagem, onde você começa o seu ciclo de aprendizagem e é a partir da aula que você vai dar sequência, vai dar seguimento às outras etapas da aprendizagem, né? Na aula, quando você está ouvindo o professor, anotando, né, as ideias ou os conceitos ou as questões principais que estão sendo abordadas na aula, você está usando o que nós chamamos de memória de trabalho ou memória operacional. É uma memória, né, que é processada aqui nessa região do nosso córtex pré-frontal. E essa memória, ela é uma memória considerada de curto prazo, porque se você não reforçar
essas informações que você está recebendo, essas informações se perdem. Além dessa memória de curto prazo, né, que é essa memória online, para realmente a aprendizagem se consolidar, como eu falei, é preciso fazer revisões para que a gente passe também para um outro tipo de memória, para que o nosso cérebro consiga processar de forma mais profunda, né, as informações e a gente consiga, então, formar memória de longo prazo. Essas conexões entre as células nervosas, sendo reforçadas, sendo revisadas, elas vão garantir a aprendizagem duradoura, que é considerada uma memória de longa duração. Então, é muito importante que a gente entenda o que é aprendizagem, porque o que a gente vê que acontece muitas vezes com os alunos é que eles acham que assistiram a aula e um mês depois estudaram aquela aula por 6 horas, 7 horas para fazer uma prova, que eles aprenderam. Eles conseguiram encher a memória de curto prazo de informação e conseguiram até ter uma nota boa porque fizeram a prova imediatamente após 5, 6 horas de estudo. Mas se você aplicar essa prova uma semana depois para esse aluno, é muito provável que ele não consiga fazer essa prova. Por quê? Porque, na verdade, o cérebro precisa de tempo para processar as informações. Não é? A aprendizagem acontece no nosso cérebro como um conjunto de reações químicas, de ligações entre os neurônios. E é preciso, então, de tempo para que isso aconteça. Por isso que as revisões são importantes. E existe uma técnica, né, de revisão que se chama a técnica da revisão espaçada, onde você faz a revisão no dia da aula, depois você faz mais uma revisão no sábado ou no domingo, e depois, para a prova, você faz mais uma revisão. Se você conseguir reforçar essa informação, no mínimo 3 vezes, o ideal são 4, né? Mas no mínimo 3 vezes antes de fazer uma prova, você realmente passou por várias etapas da aprendizagem. Aquisição da informação, elaboração dessa informação com os exercícios, né? com a elaboração, até que você conseguiu consolidar esse conhecimento. E aí, como é que a gente sabe se você realmente conseguiu consolidar o conhecimento? Quando você consegue aplicar. Se você não conseguir recuperar esse conhecimento que você adquiriu, resolvendo um problema concreto da sua área, fazendo uma questão de prova, fazendo um concurso, né? Cada um com o seu objetivo, você não aprendeu de fato. E o que acontece, então, por exemplo, como no nosso caso do direito, um número de alunos que é reprovado, um grande número de alunos que é reprovado na OAB? Por que acontece isso? Esses alunos são formados, né? Eles conseguiram aprovação, conseguiram diploma, mas não conseguiram demonstrar o que aprenderam. Por que acontece isso? Porque, na verdade, ao longo da graduação, eles não estudaram de forma correta. Não estudaram para realmente aprender, não é? Para formar um conhecimento duradouro. Estudaram na véspera da prova, estudaram intensamente, mas não estudaram da forma correta. Então, a revisão espaçada, essa revisão de conteúdo que se faz ao longo da semana, né, ao longo dos dias, ela é muito mais eficiente do que essa revisão intensiva, que a maioria dos alunos faz no dia da prova, ou na véspera da prova. Por quê? Porque quando você faz revisões ao longo do tempo, estudando um pouco, né, aos poucos, você está respeitando a forma como o seu cérebro funciona. Porque você vai conseguir transformar a memória de curto prazo em memória de longo prazo. Isso, gente, os neurocientistas conseguem explicar para a gente neurobiologicamente. Eles mostram as áreas do cérebro onde são processadas as memórias de curta duração, depois mostram a área do cérebro, onde as áreas cerebrais, onde a aprendizagem de longa duração acontece. Então, tem essa questão neurobiológica e tem a questão também da memória, não é? Ninguém forma memória de longo prazo sem reforçar as informações e os conhecimentos. Então, é muito importante que vocês pensem nisso. Por quê? Tinha um professor, ele já faleceu, mas ele já fez uma análise espetacular de como os alunos aprendem, qual é o comportamento dos alunos, que é o professor Pier. O professor Pier falava o seguinte: o problema da maioria das instituições de ensino, e o problema nosso problema aqui também, é que nós temos muitos alunos, mas nós temos poucos estudantes.
Qual a diferença entre o aluno e o estudante? O professor Pierre fala isso claramente. O aluno assiste aula. O aluno estuda para ter nota. O estudante, ele está preocupado com a aprendizagem dele, com a formação sólida dele. Então, o estudante é aquele que, além de ir à aula, ele estuda o conteúdo daquela aula, ele procura associar conhecimentos, ele está sempre buscando um conhecimento mais eficaz, mais efetivo. Esse é o estudante. O aluno, ele assistiu a aula, ele não se preocupa mais com aquilo. Daí 20 dias, 30 dias, quando tiver prova, ele vai ficar 8 horas estudando e ainda vai ter a ilusão de que aprendeu, porque ele vai ter nota. Então, a diferença entre o aluno e o estudante é que o aluno estuda para ter nota. O estudante estuda para aprender. A nota é consequência. Lógico que todo mundo que está estudando quer ter nota, quer ser aprovado na disciplina. Mas é preciso que você tenha um comportamento direcionado para aprender e não para ter nota, só para ter nota. Então, aqui, o processo é tão importante quanto o produto. Não adianta você pensar só na nota, você tem que pensar no processo de aprendizagem, porque você pode ter o produto sem o processo e aí você vai ter nota, mas não vai aprender, não vai ter aprendizagem. E uma outra coisa que o professor Pierre ensina também, e que eu acho fundamental, é você saber que você precisa estudar porque você teve aula e não porque você vai ter prova. Se você estuda porque vai ter prova, você vai deixar para estudar na véspera. Se você estuda porque você teve aula, você vai procurar reforçar aquela aula o mais rápido possível, enquanto a curva do esquecimento ainda não veio apagando as informações que você recebeu. A curva do esquecimento, gente, é um mecanismo que foi estudado por um psicólogo alemão no século XIX, mas que continua sendo muito atualizado, e os cientistas refizeram, reafirmaram, né, a atualidade desse conhecimento em 2015. O Ebbinghaus disse o seguinte: essa curva do esquecimento ela começa a acontecer logo no momento que você está tendo a aula, porque você vai assimilando informações diferentes, e se você não reforçar aquilo, no mesmo dia, você perde boa parte desses elementos, né, dessa informação. Se você não revisa, olha só, em uma semana, depois que você teve uma aula, a curva do esquecimento vai apagando as informações, você fica com algo em torno de 20% só do conteúdo da aula que você assistiu. Agora, se você revisa, e você vai revisar e estudar usando a técnica que melhor funciona para você. Não adianta eu falar para você que você tem que estudar fazendo exercícios, que é a melhor forma, aliás, de reforçar conteúdo, né, fazendo exercícios, se você acha melhor estudar falando em voz alta e explicando a matéria, que é outra forma excelente de aprender. Agora, essas duas formas poderiam ser usadas por todos, porque elas são consideradas técnicas extremamente eficazes, né, de aprendizagem. Mas tem outras técnicas que funcionam para alguns e não funcionam para outros. Por exemplo, tem aluno que gosta de fazer mapa mental. Tem aluno que não gosta de fazer mapa mental. Tem aluno que gosta de fazer resumo. Tem aluno que gosta de estudar através de flashcard. Ontem eu conversei com uma aluna, fui atender uma aluna para fazer o plano de estudo dela, né, desse 1 mês e meio que falta o semestre acabar. E ela falou: professor, eu faço revisão muito através de flashcards. Ela faz, parece que põe alguns conceitos ou algumas perguntas assim no papel, e ela procura responder isso sem olhar na doutrina, no caso do direito, né, sem olhar nos livros. É uma forma também de ir reforçando o conteúdo. Então, técnica de estudo, as técnicas mais eficientes, comprovadas por pesquisas científicas, são os exercícios, onde você vai estar revendo o conteúdo, praticando, né, reforçando. E você tem que fazer várias vezes, porque o nosso cérebro, a nossa memória de longo prazo, ela é construída com revisões constantes, com reforço. Não adianta a gente achar que vai ver um conteúdo uma vez e que vai aprender, é igual com os idiomas, né? Você vai numa aula de inglês ou numa aula de alemão, se você não revisar várias vezes o que você viu na aula, você não vai conseguir passar daquele nível, você não vai conseguir mudar de nível. Por quê? Porque o cérebro, essas informações se perderam no cérebro. Então, tem algumas técnicas de estudo que elas são muito mais eficientes. Por quê? Porque elas exigem mais esforço cerebral
você vai gastar mais energia para estudar, mas você vai formar mais conexões. Porque quando você se esforça, quando você raciocina, quando você gasta energia cerebral, significa que as suas conexões entre os neurônios estão se fortalecendo. Agora, quando você usa uma técnica, por exemplo, como sublinhar, você vai sublinhando o texto, tem aluno que sublinha 90% do texto, no final das contas, ele mesmo não sabe o que é importante. Isso significa que, como ele começou a ler na primeira linha da página e foi até a última linha, marcando tudo, significa que ele não conseguiu se esforçar, raciocinar, para extrair, por exemplo, daquela primeira página de leitura, as ideias principais, o conceito mais importante, a palavra-chave. Então, sublinhar é uma técnica muito usada, né? Os alunos têm, inclusive, canetas coloridas, ficam aquelas páginas bonitas, né? Mas pouco eficazes. Por quê? Porque você fez pouco esforço, você formou poucas conexões neuronais, as suas células nervosas não fizeram as sinapses necessárias. Então, a leitura, para ela ser realmente eficiente, a leitura como ferramenta de estudo, né? Você precisa ler e não é leitura dinâmica, não, viu, gente? Ninguém precisa ficar lendo rapidamente, não, porque cada um tem um ritmo de leitura. Leia no seu ritmo, não entendeu o primeiro parágrafo, releia, conseguiu identificar a ideia principal, faz uma pequena anotação ou sublinha o que é principal. Não saia sublinhando tudo. As pessoas que tratam de técnica de leitura, né, os métodos que tratam de leitura eficiente, falam que você deve marcar, sublinhar em um texto algo em torno de 25%, 30%. Muito mais do que isso significa que você não está raciocinando suficientemente para compreender as ideias que o autor está trazendo ali naquele texto. Então, sempre que vocês forem ler, tentem ler e reler até entender qual é a mensagem principal, o conceito principal, a ideia-chave do que vocês estão lendo. Tá? E fazendo uma leitura dessa forma, vocês vão estar preparando um material de revisão. Porque quando você for fazer a revisão semanal, você não precisa reler o texto inteiro, você pode ir nos pontos que você assinalou, que você já, na sua sessão de estudo. E a leitura, gente, é fundamental para todos os estudantes, né? Todos vocês precisam dos livros, todos vocês precisam recorrer aos textos, né, aos artigos científicos. Então, usar uma técnica de leitura eficiente é muito importante. Tá certo? Uma outra coisa importante também que vocês precisam saber é que o nosso cérebro, ele é dotado de um mecanismo chamado de plasticidade cerebral. O que significa isso? Significa que as nossas células nervosas, as ligações se fazem e se desfazem o tempo todo. O cérebro, o tempo todo que a gente está recebendo estímulos, né? Estímulos sonoros, estímulos visuais, estímulos gustativos, estímulos somestésicos, todos os estímulos que nós recebemos, assistindo uma aula, conversando, estudando, todos esses estímulos são processados pelo cérebro, mas as conexões, elas se organizam, acontecem e se desfazem sempre. Quais são as conexões que vão permanecer? Aquelas que forem reforçadas. Então, a plasticidade cerebral significa isso, que o nosso cérebro se modifica com o que nós aprendemos, ele retém o que nós reforçamos e ele vai apagando o que nós não reforçamos. A plasticidade, então, significa que todos nós podemos aprender, não é? Porque se o nosso cérebro vai se modificando à medida que nós vamos aprendendo, que nós vamos estudando, o que eu não aprendi até aqui significa que eu não reforcei o suficiente e que daqui para frente eu vou poder aprender. Tá certo? Então, conhecer um pouquinho do funcionamento do cérebro e da memória é muito importante para o resultado final, né, do estudo, da aprendizagem. E eu queria falar um pouquinho disso para vocês. Por quê? Porque eu queria mostrar para vocês agora alguns depoimentos dos alunos de alto desempenho, como eu falei para vocês, né, os alunos que receberam o prêmio de destaque acadêmico, onde esses alunos demonstram que eles têm as funções executivas bastante desenvolvidas. O que são funções executivas? São processos mentais, né, que nos levam a ter um comportamento direcionado para atingir metas, para avaliar se esse comportamento está adequado ou não,
como se a gente estivesse fazendo um monitoramento do nosso desempenho e avaliar o resultado. Ou seja, a função executiva é uma habilidade ou uma capacidade dos alunos que desenvolveram, e olha que isso é interessante, por quê? Porque não quer dizer que essas habilidades, elas são inatas, elas podem ser treinadas e elas podem ser aprendidas. Essas habilidades, então, elas são muito comuns, e por isso que eu identifiquei, nesses 142 alunos que eu pesquisei, eu identifiquei um desenvolvimento bastante visível das funções executivas, dessas habilidades, porque esses alunos demonstraram capacidade de ter metas, objetivos, esses alunos demonstraram capacidade de monitorar o próprio comportamento, para ver se o que eles estão fazendo está correto, se o que eles estão fazendo está trazendo o resultado que eles querem, e depois avaliar o resultado. No curso de Direito, nós temos aqui o Núcleo de Apoio ao Estudante, e eu atendo os alunos que querem fazer um plano de estudo. Por que é importante? É importante eu entender a rotina do aluno, conhecer a rotina do aluno, para ver onde é que ele pode encaixar horas de estudo durante o dia. Aí vocês vão falar, nossa, mas todo mundo estuda, todo mundo trabalha, ainda tem aula na faculdade, ainda vou ter tempo para estudar? Eu vou dizer a vocês que 80% desses alunos que foram destaques acadêmicos nesse período que eu estudei, nesses 2 semestres que eu estudei, 80% deles trabalham no mínimo 6 horas por dia, além de estudar. Né? E muitos têm famílias, com esposa e filhos. Então, não é impossível para ninguém criar uma rotina de estudo, né? E tentar cumprir isso. Mas é importante só fazer o plano de estudo? Quando o aluno vem, eu olho o que ele faz na segunda-feira, na terça, na quarta, no sábado, no domingo, a semana toda, para a gente identificar ali algum tempo livre para ele revisar a aula que foi dada naquele dia ou que foi dada na véspera à noite. Para quê? Para que a curva do esquecimento não apague as informações que ele recebeu na aula e as conexões neuronais não se percam, né? Então, os alunos falam para mim, nossa, professor, eu nem sabia que eu tinha 1 hora por dia livre só para dedicar ao estudo, para fazer revisões da aula. Tem aluno que tem 2 horas livres no dia e não percebe. Por quê? Porque não parou para organizar a semana de estudo. Só que fazer o plano de estudo é uma técnica importante. Por quê? Porque você vai estabelecer uma meta. Como é que eu vou estudar nesse período? Né? Quando a gente faz no início do semestre, é uma meta semestral. Quando a gente faz, igual agora, faltando menos tempo para o semestre terminar, é para essa parte final do semestre que falta. Então, esse plano de estudo, ele precisa ser elaborado, né? E eu não faço plano de estudo com o aluno, é o aluno que faz, eu só vou orientando para o aluno identificar, entre as atividades dele, onde é que ele pode encaixar tempo livre para estudar e como ele deve estudar. Né? Depois é muito importante que esse aluno implemente esse plano de estudo, é a segunda etapa, ele tem que executar, tentando seguir o que foi planejado. Se ele vai conseguir ou não, ele tem que ir regulando, porque não é todo dia que ele vai poder fazer tudo que foi planejado. Se um dia ele tem que levar a mãe no médico, se um dia ele próprio tem que fazer uma consulta, esse dia ele não vai conseguir estudar, mas no dia seguinte ele tem que retomar o plano. Então, o aluno vai tentando seguir o plano, vai colocando em prática, e depois a gente faz o quê? Um monitoramento, a gente faz uma avaliação para ver o que funcionou e o que não funcionou no plano de estudo dele. Por que o plano de estudo é uma técnica de estudo importantíssima? Porque vocês todos aqui têm uma meta de longo prazo. A meta de todos vocês de longo prazo é se formar, é ter uma profissão, concluir o curso superior e, possivelmente, atuar na área de vocês. Então, a meta de longo prazo é a formatura, mas vocês precisam ter metas de curto prazo. Essas metas de curto prazo são metas que vão estimular vocês a aproveitarem o máximo o tempo da universidade, estudarem da melhor forma possível para que vocês tenham uma formação de qualidade. Então, meta de curto prazo, você pode estabelecer metas semanais ou metas mensais, né, de estudo. Se você estabelecer metas semanais, no sábado e no domingo você pode verificar o que funcionou, o que você fez que deu certo, o que você fez que não deu certo, para que na semana seguinte você possa, então, corrigir, não é? É o que precisa ser modificado. Então, fazer um plano de estudo é muito importante. E isso está ligado a um outro tipo de memória, que é muito importante para o estudante. Nós já falamos da memória de trabalho, que é essa memória que vocês estão usando para captar os estímulos do meio ambiente,
para ouvir o que eu estou falando, entender o que eu estou falando, né? Mas é uma memória de muito curto prazo. Tem a memória de longo prazo, que é a que vocês constroem quando vocês consolidam o conhecimento, e essa memória que eu estou falando, que está ligada a estabelecer metas, chama-se memória prospectiva. Ela também está ligada às funções executivas, né? A essa habilidade de planejar, de assumir atitudes que vão te levar a atingir essas metas e avaliar o que você fez. Então, é muito importante que vocês tenham metas, inclusive para essas metas motivarem vocês. Né? Se eu não planejo, se eu não tenho objetivo, eu não tenho estímulo. Eu fico só naquela rotina de assistir aula e de trabalhar, de assistir aula e fazer estágio, de assistir aula e esperar a semana de prova para estudar, e eu não tenho motivação para me envolver com a minha formação. Vocês não têm estímulo para aprenderem de fato. Né? Então, gente, essas funções executivas, elas são habilidades importantes, e quando eu fiz esse estudo com os alunos, eu segui um modelo teórico que fala de 3 principais funções executivas, que é exatamente a memória operacional, que depende da atenção, né? Se vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando, vocês estão perdendo oportunidade de formar conexões, né? De formar sinapses. Uma outra coisa que é chamada de flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de você ir adequando o seu estudo, vendo o que funciona para você e o que não funciona. E o controle inibitório, que na verdade são expressões técnicas, né, da área de neurociências, mas esse controle inibitório significa autocontrole. A capacidade que o aluno tem de escolher entre fazer uma coisa e fazer outra, entre, por exemplo, estudar e se divertir, a capacidade que o aluno tem de traçar um objetivo e caminhar naquela direção. Eu vou mostrar para vocês como que os alunos de alto desempenho, esses alunos, né, que foram de destaque acadêmico, como é que eles demonstram, como que eles demonstraram possuir essas habilidades executivas bastante desenvolvidas, mas eles mesmos não tinham noção do que eu estou falando aqui, né, de que eles se enquadram nessas funções executivas. Eu, com o meu recorte teórico, fui identificando essas habilidades nas falas deles e nas entrevistas que eu fiz. Como são 142, e todos eles responderam, né? Na verdade, o total de alunos era 300, um pouco mais de 300, mas 142 participaram da pesquisa, responderam a pesquisa. Então, eu filtrei alguns parâmetros que se repetem entre eles e trouxe aqui para vocês. E é interessante porque aqui nós temos alunos de diversos cursos, né? E essa pesquisa eu fiz com alunos também em torno de 60 cursos da PUC. Ricardo, como é que a gente faz para passar? Aqui. É só apertar aqui? Assim? Aqui. Ah, tá. Só um minutinho que eu vou só... Olha só, então aqui eu relacionei as funções executivas com o desempenho acadêmico, porque eu identifiquei nesses alunos que têm alto rendimento, né, e alto desempenho acadêmico, essas habilidades de forma bastante desenvolvida. Então, eu só pus o conceito aqui, mas rapidamente, né? É um conjunto de processos mentais que, de forma integrada, permitem que o indivíduo direcione comportamentos a metas, avalie a eficiência e a adequação desses comportamentos, abandone estratégias ineficazes em prol de outras mais eficientes e, assim, resolva problemas imediatos de médio e de longo prazo. Então, gente, essas funções executivas, essas habilidades, elas demonstram também que você pode errar no processo de aprendizagem. Que enquanto você está estudando, que enquanto você está criando seu plano de estudo, enquanto você está caminhando academicamente, você vai cometer erros. Mas você pode olhar no retrovisor, ver onde você pegou o caminho errado e corrigir. Então, todos os alunos, quando estão estudando, podem errar. Quando você vai fazer uma prova e você estudou seriamente para aquela prova, você também pode errar. Mas isso também é aprendizagem. A gente aprende também com os erros e com os fracassos. E os alunos que têm, então, essas habilidades, eles sempre estão procurando superar os erros, sempre procurando rever onde é que eles podem melhorar, e é por isso que eles estão sempre com um desempenho muito satisfatório e, às vezes, muito acima da média.
Olha só, a memória operacional, eu usei então esses 3 critérios para identificar onde é que esses alunos se encaixam nessas habilidades. Olha só, a memória operacional processa as informações do meio ambiente e seu funcionamento se dá através aqui, como eu falei, do córtex pré-frontal. É responsável também pela memória prospectiva, que é essa memória que significa futura, memória voltada para o futuro. Né? Prospecção significa planejar para o futuro, é lembrar de lembrar. É quando vocês pensam na agenda diária de vocês. O que eu tenho que fazer amanhã? Está tudo certinho? Qual que é a minha meta de médio prazo? Qual que é a minha meta de curto prazo? Se a gente esquece o que a gente tem que fazer no dia seguinte ou o que a gente tem que fazer na semana seguinte, a gente se desorganiza. Por isso que é importante, então, que vocês tenham agenda, né, diária de tudo que vocês têm que fazer e semanal também. Lógico que tem aqueles que são mais organizados, que têm agenda semestral, né? Mas se a gente já conseguir cumprir nossa agenda diária, já está de bom tamanho. Então, olha só, isso aqui foi uma aluna do curso de Engenharia de Produção que falou em relação à atenção. Falei para vocês que a atenção é a porta de entrada para o cérebro, né? Olha o que essa menina falou. Acho que o ponto principal, que eu perguntei, a que ela atribui o alto rendimento dela nos estudos. Ela falou, acho que o ponto principal foi o fato de eu sempre assistir às aulas com atenção. Sempre procurei aprender ao máximo dentro da sala para precisar estudar o mínimo possível fora dela. Tinha pouquíssimo tempo livre, então buscava otimizá-lo. Evitava faltar às aulas para não perder a explicação. Sempre ia anotando os pontos-chave das explicações e, quando ia estudar, sempre fazia um resumo do conteúdo ou resolvia exercícios para fixar. Olha quanto reforço essa estudante fez do que ela recebeu da informação que ela recebeu na aula. Primeiro, assistir com atenção, não é? Depois, fazer resumo, fazer exercícios com pouco tempo que ela tinha. Por que isso é interessante e é ilustrativo assim, da situação da maioria dos alunos? Porque a maioria de vocês, o trabalho faz estágio, não é isso? E o tempo livre para estudo também é curto. Então, para otimizar esse tempo de vocês e conseguir estudar, tem que fazer um plano de estudo, porque esse plano de estudo diminui a ansiedade de vocês, diminui o estresse, porque quando você planeja a sua semana de estudo, você vai saber qual é o horário que você vai estudar, qual é o horário que você vai trabalhar, qual é o horário que você vai se divertir e como é que você vai aproveitar o seu final de semana. Você vai conseguir tempo para tudo, mas você precisa ter uma boa gestão do tempo, né? Em relação, então, à memória operacional, a aluna do curso de Sistemas de Informação falou, eu tenho muita concentração durante as aulas, presto bastante atenção nas aulas e tenho uma memória visual excelente. Também anoto tudo que o professor fala e quando vou estudar, lendo o meu caderno, a aula do professor volta com nitidez à minha mente. O que ficou claro aqui? Que essa menina tem uma grande capacidade de concentração. E se ela teve uma capacidade de concentração, significa que ela tem foco. Ela não fica conversando durante a aula, não fica olhando rede social durante a aula, não fica conversando com o colega durante a aula, porque para isso tem um intervalo, gente. A aula é um momento especial, onde você vai começar a aprender um conteúdo e onde você vai depois buscar esses elementos da aula, como ela mesmo falou, você vai lembrar do que foi dito na aula e vai revisar para consolidar esse conhecimento. Olha aqui, opa, apagou. Será que eu perdi alguma coisa aqui, Ricardo? Agora, um aluno de Relações Internacionais. Deixa eu ver. Esse aqui, isso mesmo. Olha só, aqui ele está falando de controle inibitório, né? Na verdade, ele deu um depoimento que eu consegui verificar que ele tem autocontrole. Controle inibitório é a capacidade que as pessoas têm de conter impulsos, né? De realmente fazer uma coisa, deixar de fazer uma coisa para fazer outra. Então, olha só, sou bastante fixo com as minhas prioridades de estudo e abro mão de várias coisas para que eu consiga manter minha rotina. Se ele está falando que abre mão de várias coisas, quer dizer que para estudar não era a única opção dele, ele tinha várias opções. Mas como ele consegue ter um autocontrole para seguir o que ele planejou, para atingir o objetivo dele, ele conseguiu, então, ter esse controle. Isso aí me lembra um teste muito conhecido. Vocês já ouviram falar no teste do marshmallow? É um teste que foi feito na Universidade de Stanford, com algumas crianças, onde eles colocaram o marshmallow na frente da criança e falaram para as crianças pequenininhas, que se elas não comessem o marshmallow de imediato, se elas ficassem 15 minutos diante do marshmallow e não comessem,
que elas ganhariam 2, elas ganhariam 1 depois, aí poderiam comer os 2. Algumas crianças conseguiram resistir e não comeram o doce, outras crianças não conseguiram comer o doce de imediato. Esse estudo foi um estudo longitudinal e eles verificaram que as crianças que conseguiram controlar o desejo imediato de comer o marshmallow, que conseguiram postergar a recompensa, ou seja, elas conseguiram adiar um prazer, essas crianças, com o estudo longitudinal que foi feito, né, porque fizeram novamente o estudo com elas na vida adulta, conseguiram ter melhor desempenho em várias áreas da vida, área profissional, em várias áreas. Então, isso demonstra que esse controle inibitório é importante para vocês atingirem o objetivo que vocês têm. Será que sou eu que estou apagando aqui? Aqui, ó. Chegou mais um aqui. Ah, sim, tem um botão aí que apaga. Eu devo estar apertando. Eu tenho que apertar só a setinha, né? O de baixo dele apaga. Ah, então tá. Obrigada. Pessoal, um outro exemplo de uma aluna do curso de Arquitetura e Urbanismo que falou sobre o controle inibitório. Que eu fiz a pergunta também, né? Como é que eles enfrentam os problemas pessoais? E como é que eles fazem para que os problemas pessoais não interferissem no rendimento deles nos estudos? Então, essa aluna falou, os problemas pessoais fazem efeito reverso. Quando acontecem, usa os estudos para esquecer os problemas. Gente, eu achei isso muito interessante, porque eu vi isso se repetir em outros alunos. Tem aluno que, entre esses alunos de alto desempenho, quando eles estão com a cabeça quente, eles começam a estudar, porque eles gostam de estudar. Na pesquisa, eu fiz uma pergunta, né, se eles gostam de estudar ou se estudam porque, por outras razões, além de tudo, eles gostam de estudar. Eles estudam por uma motivação intrínseca. Eles gostam de estudar, eles têm prazer em aprender, então isso se chama motivação intrínseca. Mas quem não tem esse prazer de estudar, poucos alunos desenvolveram a motivação por necessidade. Né? Eu posso não gostar muito de matemática, mas se eu estou no curso de engenharia, eu preciso aprender matemática. E aí eu tenho que ter motivação extrínseca, eu tenho que me estimular pela necessidade. Se não pela vontade, pelo prazer de estudar, pela necessidade que isso representa para mim na minha profissão. Então, essa menina aí falou que problemas não a impedem de estudar, pelo contrário, a estimulam. Outro exemplo aqui de uma aluna do curso de Direito. Quando estou frente a um problema, eu penso onde estou e onde quero chegar, então continuo em busca do objetivo. Essa habilidade de ter um comportamento direcionado para metas, para atingir as metas estabelecidas, significa exatamente o desenvolvimento muito grande dessas habilidades, né, que são chamadas de funções executivas. Aqui foi um aluno do curso de Engenharia Mecânica. Ele falou, ficar em dia com todos os exercícios e tentar ao máximo assistir todas as aulas prestando atenção é desafiador, pois requer trabalho diário. Manter o foco pode ser difícil, pois nem sempre estudar é o que você tem mais prazer em fazer. Olha só, muitas vezes você quer fazer outras coisas, né? Você quer passear, você quer ir para o shopping, você quer conversar com alguém, você quer olhar as redes sociais, mas se naquele horário você definiu que ali você vai estudar, se você tiver foco, é ali que você vai atingir o seu objetivo. Né? E um aluno do curso de Ciências Contábeis resumiu muito bem essas habilidades, né, executivas, falando dedicação e esforço com propósito. A pergunta foi o que é que ele faz quando ele tem alguns problemas pessoais, como é que ele faz para não se desviar dos estudos. Né? Ele fala que ele se dedica, né, que ele tem dedicação e esforço, mas com um objetivo. Vocês estão vendo que interessante? Como é que é importante a gente traçar metas para a gente? Seja de curto prazo, seja meta diária, seja meta semanal, seja meta semestral. Porque quando você planeja, você começa a se organizar, o seu cérebro começa a se organizar para executar e para atingir o objetivo. Se você não planeja nada, não tem nada em vista, você não vai agir naquela direção. É a história do barco, né? O barco que não sabe para qual porto vai, qualquer vento leva, né? Para o barco que não sabe para qual porto vai, qualquer vento serve. Como é que é isso? Me confundi com a frase aqui. Para o barco que não sabe para onde vai, qualquer porto serve. Né? E aí você vai ao sabor do vento. Agora, quando você sabe onde você vai, mesmo que o vento esteja contrário, você rema contra para você chegar. Muito bem. Ricardo, quanto tempo nós temos? São 6h53. Nossa, que tempo terminar. Então, vamos continuar aqui, só para a gente ver o que dá para a gente... olha só,
A boa gestão do tempo também significa essa habilidade, né? Essas habilidades cognitivas. Esse aluno aí eu achei muito interessante, porque ele é da engenharia metalúrgica, e olha a situação dele, que não é uma situação diferente de muitos de vocês. Trabalho de 8 às 17, estudo na PUC de 19 às 22h40, perco 1 hora no caminho casa-trabalho, mais 1 hora e 20 minutos no caminho trabalho-PUC, mais 1 hora no caminho PUC-casa, e ainda preciso resolver todas as pendências do matrimônio e da paternidade. Ele é casado, tem filho, tem um escritório de engenharia e foi destaque acadêmico do curso dele. Então, vocês vejam o que é disciplina, o que é organização, o que é metas, né? Eu vou ter que apressar aqui, eu quero mostrar para vocês, quando eu perguntei para todos esses alunos qual era, a que é que eles atribuíam esse alto rendimento nos estudos. Qual qualidade que eles têm que eles acham que foi muito importante para eles conseguirem esse resultado. Olha o que eles responderam. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Tá. Em 142 alunos pesquisados, 139 responderam que a causa do alto rendimento deles era dedicação, esforço, empenho, comprometimento. 3 alunos só falaram que era uma inteligência acima da média. Então, vocês vejam que como todos vocês têm capacidade cognitiva, né? Todos vocês aqui têm capacidade para aprender, não tem ninguém aqui com transtorno grave de aprendizagem, vocês também podem estabelecer metas para vocês de melhor rendimento para ter uma formação de qualidade. Porque nenhum deles aqui, dos 139, 3 falaram que era uma inteligência acima da média, que eles têm uma velocidade de processamento muito grande, que eles têm uma memória excelente, mas foram só 3, não foi a regra. A regra é de que os alunos de alto rendimento são alunos que têm muita dedicação, muito interesse em aprender, eles gostam de estudar, estudam para aprender e não para ter nota. Uma pena, né, Ricardo, que não vai dar para apresentar todas as respostas deles, mas eu acho que gente, deixa eu falar para vocês. Na verdade, isso aqui é uma parte da pesquisa que eu fiz, né? Que eu publiquei nesse livrinho aqui, ó. É um livro fininho, tem 70 páginas, chama Estudantes de Alto Desempenho, que traz toda a pesquisa que eu fiz, né, e essa análise que eu fiz das funções executivas com esses alunos. Nós vamos lançar até na terça-feira aqui na Semana Cultural, na terça-feira cultural, a gente vai sortear alguns lá para vocês. Terça que vem, eu acho? Do direito? Terça, só que é no horário de aula, né? No horário de aula deles, para o direito é que não vai ter, né? O direito não vai ter aula, vai ter o evento. Então, mas só para os alunos do direito não vai ter aula. Bom, o recado que eu queria deixar para vocês aqui é essa última frase que esse aluno do curso de Publicidade e Propaganda escreveu. Uma resposta que ele deu. Ele falou, estudar não é sobre desempenho acadêmico, é sobre desenvolvimento pessoal. Ou seja, quando você usa as suas habilidades cognitivas, né? O seu cérebro, a sua atenção, a sua memória, quando você usa bem, todos vocês têm essa capacidade de ter um resultado excelente. Mas é muito importante também que você consiga ter autocontrole, fazer as escolhas certas, se manter focado, ter um comportamento direcionado para atingir os seus objetivos, não é? Porque as habilidades emocionais estão interligadas com as habilidades cognitivas. Então, não adianta você ser inteligente como vocês são, não adianta você ter plena capacidade cognitiva como vocês têm, se vocês não tiverem disciplina, não tiverem persistência, não tiverem foco, não tiverem as habilidades emocionais que vão impulsionar vocês para atingir o objetivo. Então, eu desejo que todos vocês possam ter um desempenho acadêmico melhor a partir daqui, e eu espero que o que eu falei, de tudo aqui que eu falei, que vocês possam ter encontrado pelo menos alguma coisa útil para vocês na vida acadêmica. Tá? Não sei se dá tempo de abrir para perguntas, se eles querem fazer alguma pergunta, já está em cima da hora da aula, né? Então, pessoal, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês.
tá? Estou à disposição para depois responder alguma pergunta que vocês quiserem. Acho que não colocaram o meu e-mail nem meu WhatsApp, não, né? Não. Tá, mas depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar meu WhatsApp para vocês, se vocês quiserem esclarecer alguma dúvida. E a gente está, então, à disposição. Eu desejo que vocês sejam excelentes alunos, que desenvolvam as habilidades executivas que vocês já têm, que só precisam ser aperfeiçoadas e treinadas, não é? Porque treinar, exercitar, praticar é a melhor técnica de estudo para todos os alunos de todos os cursos. Muito obrigada, boa noite. Valeu.